Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Boa tarde. Todos vocês, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 1º de julho de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, ó, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec, né? Deixa eu só acertar aqui, que tem uma coisinha aparecendo aqui que está me atrapalhando. Nossa, é uma imagem aqui que não consegue, eu não consigo tirar. Vocês estão me vendo totalmente? Agora sim. Eu não estava vendo vocês, porque tinha uma imagem aqui no lugar. Então, nesse horário das 16 horas, ó, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Nós vamos hoje iniciar o nosso estudo do capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, parte segunda. E vamos tratar hoje do pressentimento, item 522 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos aqui, eu vou pedir a Carmen. Carmen, você pode fazer a nossa prece de abertura, por favor, minha amiga? Sim. Então, reunidos novamente aqui nessa segunda-feira, rogando a espiritualidade amiga que nos acompanha, a Casa de Francisco, de Jesus Gonçalves, esses amigos espirituais que nos inspiram, que nos trazem a nossa necessidade de estudo, de esclarecimento, que possa abençoar essa nossa tarde de estudos, assim como o nosso dia também, e que possamos aproveitar e estarmos atentos para avançarmos nessa nossa jornada evolutiva através do conhecimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui está muito frio. Como é que está aí com vocês? Aqui tá frio, mas tá bom, não tá como aí, né? Aqui está 14 graus. Ixi, não, aqui não. Aqui tá 20, sei lá, 21, 22. Aqui tá bom. Aqui Muito, tá bom, né? muito. Né, Iraci? Isso aí tá bom. Aqui está 14 graus. Hoje Ah, fez imagino. muito frio. Agora está fazendo muito frio. É, tá chovendo aqui a beça, tá Tinha aqui chovendo aqui a para beça. aquecer. É. Bem, gente, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Nós vamos começar aqui com a questão 522, tá? Eu vou até pedir a vocês aí, que eu não tive tempo de botar o apoio, o Livro dos Médios, quem puder ter aí junto de vocês, o Livro dos Médios, e o livro Qual? o livro dos Médios. É ali dos Médios, Evangelho, sempre é bom deixar perto, tá, gente? E o livro do estudo, que vai ser depois, Recordações da Mediunidade, quem tiver, deixa aí também, que eu vou dar uma olhadinha nele, tá? Então, é o livro dos Médios e o livro da Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, que a gente está estudando. Eu vou ler um pedacinho dele também, por isso, quem tiver aí, pega, tá? Que eu esqueci de colocar no apoio. É o livro dos Médios e o livro da Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade. Aí depois, na hora, eu dou uma paradinha para a gente abrir direitinho. O livro da Ivone também, Recordações da Mediunidade, vai ser o estudo depois. Mas talvez a gente precise ler um pedacinho dele. Então, vamos lá. Kardec vai colocar aqui o seguinte: a pergunta: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Repara o seguinte: quando ele fala que o pressentimento, esse pressentimento que ele está colocando aqui, não é aquele pressentimento como precognição.
que a precognição é a clarividência, né? Relativa a um acontecimento que ainda não aconteceu, que ainda não ocorreu. Então, quando ele fala aqui de pressentimento, porque nós já sabemos que pressentimento pode ser a clarividência, aquela pessoa que tem a capacidade de ver algo que ainda não aconteceu. Aqui não. A palavra pressentimento aqui é no intuito de intuição, tá? É diferente daquela ideia de pressentimento, de precognição. Quando a pessoa tem o dom da clarividência, não é desse sentido. Então, ele diz aqui o pressentimento. Você, de repente, né, você está ali, vem uma ideia na sua cabeça, e você fica pensando, será que eu devo fazer isso? Eu não sei por quê. Eu estou com um negócio aqui comigo, dizendo para eu não agir assim, para eu não falar isso, para eu não fazer alguma coisa. Isso não é clarividência, tá? É esse sentido, pressentimento de intuição, tá? Então ele diz aqui, o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. Aqui tem outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Não é essa palavra aqui, ó, sempre. Entendeu? Olha como Kardec é. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque a pessoa diz assim: nossa, eu tive um pressentimento para não fazer isso, para não fazer aquilo. Então, o cara quer saber se esse pressentimento, se essa intuição é sempre um aviso do espírito protetor. Então, ele está criando uma ideia reducionista. Reducionista, porque ele está reduzindo a esse pressentimento apenas um aviso do espírito protetor. Reparou? Então, você não pode dizer que o pressentimento sempre é. É isso que Kardec quer saber. É uma ideia reducionista. Sempre é um aviso do espírito protetor. E a resposta dos espíritos disse que é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem, mas não precisa ser seu espírito protetor. Entendeu? Não precisa ser. Vamos dizer que o Roberto fosse uma pessoa que não fosse de uma moral muito elevada, que gostasse do embalo, de vamos lá, porque hoje lá, de repente, um espírito que anda sempre coladão com ele, pensa assim, eu acho bom hoje dar um aviso aqui para o Alberto, que hoje a coisa não vai dar para a gente ir, porque senão vai dar furada. É espírito protetor dele? Não, é um comparsa. Entendeu? Por isso que Kardec perguntou, é sempre um aviso do espírito protetor? Pode não ser o protetor dele. Entendeu? Pode não ser protetor dele. Pode ser também um espírito que está vendo que o Alberto está procurando uma coisa diferente. Cansou dos embalos de sábado à noite. Cansou. Né? Quer uma coisa mais light. E o espírito passa uma ideia para ele. Não vá fazer, não vá na conversa desse pessoal, não. E aí ele tem um pressentimento, alguma coisa, dizendo, tipo, não, eu tenho que ir sim, eu tenho que ir sim. Ou então, ele dizer, não, eu acho que eu não vou com esse pessoal, não, eu vou lá para os meus embalos, que é melhor. Então, nem sempre, né, Alberto? Aí ele bota aquela musiquinha, né? Lembra? Como é que era o nome do personagem? Né? Esqueci o nome, tinha um nome engraçado.
John Travolta? John Travolta é o ator, tá? Mas o personagem. Então ele vai lá, vai dançar os embalos do sábado à noite. Então, nem sempre o pressentimento vem de um espírito protetor. Entendeu? Aí ele diz assim: ó, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Pode querer bem a pessoa, mas não quer dizer que seja espírito protetor. Pode ser alguém da família preocupado, que está vendo que está dançando muito. Então, alguém da família que quer, né, ajudar. Não é o espírito protetor, pode ser o espírito familiar, né, alguém, um amigo. Então, a gente não pode aceitar, pensar assim, né, que eu tive uma intuição, é sempre um aviso de um protetor. Não é. Nem sempre é. Tá? É um conselho íntimo e oculto de um espírito que me quer bem. Lembra da Ivone Pereira, quando no livro Devastation Invisível, ela disse que tinha muitos amigos obsessores, que ela fez com o tempo amizade com muitos espíritos obsessores? Eles eram obsessores de outros, mas simpatizavam com ela, se tornaram amigos dela. Mas eram pessoas que tinham amarguras, que tinham problemas com outras pessoas. Não gostavam de outras pessoas, as perseguiam, mas gostavam dela. Ora, quem de nós já não teve um amigo que não gosta de alguém, que odeia alguém, que tem raiva de alguém, mas gosta de você? Não podemos ter esses amigos? Essas pessoas? Não, fulano gosta de mim. Ele chega, poxa, eu gosto de você de montão, o Carmen. Mas a Ana Constantina, não. Ana Constantina é barata de centro. Só vive enfiada lá dentro. Entendeu? Estou junto com você. Qualquer problema me chama, tá, Carmen? Que eu resolvo te ajudar a resolver. Gosto de você de montão. Mas da Ana, eu não gosto. E a pessoa pode até querer perseguir a Ana Constantina, mas gosta de você. Entendeu? E se ela vem, de repente, te ajudar, te dar um toque, não quer dizer que ela seja um espírito protetor teu. Mas é alguém que te quer bem. Ela não gosta da Ana, mas ela te quer bem. A gente tem isso aqui entre nós, entre os desencarnados é a mesma coisa. E se ele gosta da gente, souber de alguma coisa, né? Tá querendo dar uma mãozinha pra gente, ele vem e dá. Mas não quer dizer que ele seja nosso protetor. Entendeu? Então, ele diz aqui, também está na intuição da escolha que se haja feito. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Às vezes, você, ao longo da tua vida, você tem, né, vem aqueles pensamentos na sua cabeça. Mas esse pensamento que está vindo não está sendo dirigido por algum espírito. Pode ser, naquele momento, um desarquivamento daquela programação que fizemos antes de reencarnar. Que, às vezes, do nosso íntimo, do nosso porão, do nosso inconsciente, surgem fatos, surgem ideias. Entendeu? Então, é como se alguém abrisse a gavetinha e de lá saísse o quê? Uma lembrança. Então, você, antes de encarnar, você fez vários planejamentos. Ou então, lá no seu íntimo, né, está lá no seu inconsciente, várias questões que ficaram não resolvidas. Atitudes que nós tomamos no passado, que não ficaram bem resolvidas. Então, de repente, é aquele detalhe. Está na hora de resolver alguma coisa. Então, é como se alguém abrisse o arquivo e do seu subconsciente
viesse alguma coisa, surgisse alguma coisa, uma ideia. Então, é como se aqui, um desarquivamento daquela programação que fizemos antes de encarnar. É a voz do instinto. Então, não foi um benfeitor, não foi um amigo espiritual, não foi ninguém que vem te dizer. Vem do seu interior, do seu subconsciente. Às vezes te alertando para uma conduta que você está realizando agora e que lá no passado você fez e deu mal. E deu mal. E você, antes de encarnar, planejou resolver esse problema, mas você não está resolvendo. Você está se complicando. Então, é como se houvesse um desarquivamento de uma programação que nós fizemos antes de encarnar, chamando a tua atenção. Olha aqui, né? Olha aqui. Você teria que estar fazendo isso, você não está. Aí vem aquela intuição, entendeu? Por isso que ele diz, também esse pressentimento também está na intuição da escolha que se haja feito. Porque às vezes a pessoa está vivendo uma vida, né? Tipo assim, eu não sei o que eu tenho que fazer. Minha vida tá... Sabe quando você entra naquela. Você chega numa encruzilhada, às vezes, a sua vida, e você diz assim: eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu sinto que tem alguma coisa querendo me dizer, que eu tenho que tomar uma atitude, mas eu não sei bem o que é. Então, muitas vezes é isso. O pressentimento é essa intuição. Que você chegou num momento que você tem que fazer alguma coisa para mudar o teu roteiro. Tá? Isso eu acho que já aconteceu com todo mundo, né? Acho que já aconteceu com todo mundo. E aí você começa a pensar, 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 e é como se, de repente, a coisa fosse clareando, e aí o que acontece? Você percebe, não, eu já sei o que é. Vamos dar uma olhadinha, deixa o Livro dos Espíritos aqui, nessa marcadinha aí, vamos dar uma olhadinha na questão 258 do Livro dos Espíritos. Deixa marcadinha aí para a gente, quando voltar, 258 de O Livro dos Espíritos. Porque tudo que a gente planeja está aqui arquivado na nossa mente. Está arquivado. E quando a gente demora muito para engatar, para pegar o rumo, vem um alerta. A 258 diz assim, está na parte segunda, capítulo 6 da Vida Espírita. Escolha das provas. 258. Kardec pergunta, quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Tá? Então, ele quer saber, ó, eu estou lá no plano espiritual, antes de encarnar. Se eu tenho consciência e previsão do que vai acontecer comigo quando eu estiver encarnado. Olha o que o amigo espiritual diz. Ele próprio, quer dizer, a própria criatura escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Gênero de provas quer dizer, não quer dizer os detalhes da sua vida, porque os detalhes ficam por nossa conta, na nossa caminhada. Mas, por exemplo, se o cara escolhe, ele tem um problema com honestidade, tem um problema com honestidade. Tem um problema que em várias vidas ele se deixou levar por uma vida de bagunça, por uma vida de corrupção, por uma vida de delitos criminais. E aí ele desencarnou, passa no plano espiritual por vários estudos, fortalecimentos, orientações, né? Orientações,
E aí ele precisa reencarnar para vencer essa dificuldade. Ele precisa vencer essa dificuldade. Então, peraí, gente. Ele precisa vencer essa dificuldade. E aí ele pede assim: eu quero nascer, reencarnar novamente, nascer no meio de malfeitores. Esse é o gênero de prova. Mas ele não escolheu o que vai acontecer no dia a dia. Ele apenas disse, tá? Eu quero nascer entre malfeitores. Isso é um gênero de prova. Mas o passo a passo, o dia a dia, as escolhas que ele vai fazer, isso a espiritualidade não sabe, não. Porque depende dele, depende da gente. Entendeu? Então, você escolhe. Eu quero dar, se, por exemplo, uma pessoa tem muito problema com dinheiro, com riqueza, sempre caiu. Ele diz assim: eu quero um gênero de prova, quero nascer novamente em meio a muita riqueza, a muita facilidade. É um gênero de prova. Agora, como é que vai ser isso? Ele vai nascer numa família rica? Ou ele vai nascer pobre e, conforme ele vai trabalhando, ele vai ficar milionário? Tem gente assim, ó, que na infância é pobre de uma rede C. Cresce, estuda, consegue uma boa profissão, se mete de repente na política, faz alguma coisa e de repente vira um influencer, né? Não tem esses influencers aí que não tinham nada e de repente ficaram milionário, comprou um avião, tem um monte de coisa, e de repente ele se torna milionário. O gênero de prova dele é se tornar um milionário. Agora, como é que ele chegou a ser milionário? Isso é escolha nossa, nosso livre-arbítrio. Os caminhos que vão me levar a isso. Quer dizer que ele próprio, o próprio espírito, escolhe o gênero de prova, porque há de passar. E nisso consiste o livre-arbítrio. Então, seu livre-arbítrio aí, você escolhe o gênero de provas que você quer. 258A. Não é Deus, então. Olha a pergunta de Kardec. Se sou eu que escolho o gênero de prova, eu digo, então não é Deus, então quem me impõe as tribulações da vida como castigo, ele está usando o termo impor. Não, Deus não impõe. Deus nos fornece as condições necessárias. Mas, às vezes, as condições necessárias para mim são tão doloridas que eu vejo como uma punição, né? Uma punição. Vamos dizer que uma pessoa tenha bebido demais em vida passada. Bebeu demais, demais. Se acabou de tanto beber. Então, nessa reencarnação, ele nasce com uma série de problemas. Pode ser problema de pulmão, pode ser uma deficiência mental, as coisas que a bebida pode levar, né? Aí, Deus está me punindo. Não, não está punindo. São as condições necessárias para você reparar, tá? E não é castigo, é processo educativo. Não é castigo. Então, Kardec pergunta, isso, não é Deus, então, que me impõe as tribulações na vida como castigo? Então, se eu estou sofrendo por castigo? Não tem castigo aqui. Eu preciso passar por essas dificuldades para me reeducar. Porque se eu não me reeducar, eu não vou evoluir. Não é? Então, você precisa de reeducação. É igual a pessoa, né? Está com um grande problema de saúde, que está numa obesidade mórbida. Qual a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer? Reeducação alimentar, não é não? Porque se ela continuar comendo o que ela está comendo, toicinho, né? Aquela carne gordurosa que a gente vê por aí, né? Bota aquele negócio de porco, esqueci o nome agora, né? Torresmo gorduroso, né?
batata frita, com muito óleo, muita massa, muito óleo, molho, pizzas, salgadinhos, aquelas coisas todas, não vai morrer. Ai, eu vi uma pessoa, tinha um programa na televisão, nem sei se ainda tem mais, sobre pessoas com obesidade mórbida, pessoas assim com 200 quilos, 300 quilos, era um médico, até um médico mexicano, se eu não me engano. Ele lá, não, ele é de Dallas, ele trata dessas pessoas, né? Quando elas vão até ele, porque já está numa situação, pessoas que não se levantam mais. Não sei se vocês já viram esse programa. Peso não sei o quê, pesos mortais, é um negócio assim. Do programa Pesos Mortais, tem esse negócio desse. Então, a maioria das pessoas são pessoas que têm de 200 a 300 quilos. Pessoas que estão em cima de uma cama, não andam mais, né? E é um sacrifício terrível para elas poderem ir ao consultório dele. Às vezes tem que contratar uma ambulância para tirar a pessoa de casa, para poder, a pessoa vai em uma ambulância para chegar lá, se pesa e dá orientação. Depois vou passar por várias cirurgias. Tinha um rapaz, café da manhã dele, olha só, café da manhã dele, era uma pilha de pizzas, uma travessa imensa de ovos com aquele negócio de porco, que o pessoal gosta muito, Bacon. bacon, mas não é que o americano adora um bacon, já viram? Em filme, café da manhã, omelete de ovos com bacon, até para café da manhã de criança. Eu já reparei isso nos filmes. É bacon, como muito bacon americano, muito bacon. É muito fast food, né? Mas café da manhã, assim, ovos mexidos com bacon. Então, ele era uma travessa de manhã de ovos mexidos com muito bacon, uma pilha assim, de panqueca, com aquele. Ele usa muita panqueca, fazia muita panqueca, com aquele mel, sabe? E refrigerante. Café da manhã dele. Almoço, 5 frangos. Ele era imenso, ele tinha quase 300 quilos. 5 frangos. E outras coisas que ele comia. Café da tarde era uma repetição do café da manhã. A janta também. Se vocês um dia assistirem esse programa, vou ver se eu baixo o vídeo e coloco. Alguns não conseguem, durante o tratamento, até morrem, né? Vocês vão ficar assustados. Jovens, idosos, acho que é pesos mortais. Eu vou ver se eu passo um vídeo para vocês assistirem e verem. Então, qual a maior dificuldade daquelas pessoas? Quilos mortais. Quilos mortais, quilos mortais. Sabe qual é a maior dificuldade delas? Reeducação alimentar. Quando o médico passa a lista de como elas devem comer, elas ficam, muitas delas, apavoradas. Não, muitas abandonam o tratamento, porque não conseguem. Não conseguem. Porque é necessário uma reeducação alimentar. Entendeu? Ele manda cortar tudo aquilo. Tudo aquilo. Quando a pessoa segue direitinho, você fica assustado que ele marca uma consulta hoje, a segunda consulta é daqui a 2 meses. E ele diz assim, ó, você tem que perder 20, 30 quilos até a segunda consulta. A pessoa que é obstinada, eu já vi um que da primeira consulta para a segunda ele perdeu 40 quilos. 40 quilos. E quando a pessoa vai indo bem, ela perde assim, 200 quilos, 180 quilos, sabe? É uma coisa assustadora que você vê. Aí depois precisa fazer a cirurgia, porque é pele demais que pesa, né, da pessoa. E aí a pessoa tem que fazer cirurgia do braço, da perna. As cirurgias são muito doloridas. Aí que eu digo processo reeducativo. Né? Vai ser dolorido, porque aquela pessoa, além de parar de comer o que ela gosta, tá? Ela tem que mudar toda a alimentação dela. Afora as feridas que as pessoas têm no corpo por causa da obesidade, das dobras da pele. Algumas delas ficam em cima da cama sem roupa, só coberta por um lençol, porque não tem roupa que caiba nelas. Para tomar um banho é um sacrifício. Muitas ficam vários dias sem tomar banho,
Porque como dar um banho numa pessoa como essa? A família às vezes não consegue. Então, as dobras da pele, da carne, ficam cheias de feridas, algumas dão bicho. Então, quando começa o tratamento, é muito difícil. Primeiro, parar de comer o que gosta, porque se tornou um viciado, come por compulsão, tá? Tem que parar de comer, reeducação. Elas choram, elas sofrem muito. Depois, para ficar em pé, tem que dar alguns passos quando vão emagrecendo. Para ir para o hospital, às vezes mora muito longe, leva 5, 6 horas de carro, numa ambulância, dói muito. Depois vem as cirurgias, que são muito doloridas, redução de estômago, operação nas pernas. Entendeu? A pessoa, por às vezes, porque teve uma depressão, porque às vezes, por coisa pouca, a pessoa foi comendo, 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 perdeu o processo de voltar ao seu ponto é muito dolorido, entendeu? Aí a pessoa diz o quê? Isso é castigo de Deus. Deus está me impondo esse sofrimento para me castigar, porque eu abusei. Não é um castigo, não é uma imposição. É uma condição necessária para você voltar ao seu equilíbrio. É muito legal quando você vê, acompanha vários programas com uma pessoa só, quando ela começa com 300 quilos e quando no último programa ela está assim com 110, porque quem estava com 300 está 110, é um espetáculo. A pessoa fica rindo à toa, porque para ela 110 quilos é como o sujeito que está com 60. Não, ela está se escolhendo roupa nova, já está andando, indo à festa, escolhendo sua própria roupa. Quando é mulher, comprando maquiagem, indo a cabeleireiro, entendeu? Aí elas querem continuar, porque tem um peso ideal. Eu quero chegar, ele mesmo diz: olha, o seu peso ideal vai ser 80 quilos, 90 quilos. Se você chegar a 80, 90 quilos, para. Para, porque daí não vai conseguir parar. Né? Mas você com 80 quilos, você vai estar show de bola. Você pesava 300. Quando a pessoa chega naquele ponto de 80, 90 quilos, nossa, a pessoa está soltando foguete. Aí a pessoa diz: valeu a pena todo o meu sofrimento. Mas quando a pessoa está passando pelo processo de reeducação, aí é reeducação de tudo, de hábitos, modo de pensar, a família, que muitas vezes colabora para a situação da pessoa, porque às vezes a pessoa quer comer e a família compra. Cada um que vem visitar traz uma bolsa de guloseimas, entendeu? E a pessoa tem que dizer assim: eu não quero que você traga mais para mim. Então a família colabora, às vezes, assim também, dando de comer, comprando coisinhas que ela gosta de comer. Está sofrendo. Às vezes a pessoa está no processo e, de repente, chega um parente com uma barra de chocolate imensa. Entendeu? E a pessoa não pode comer mais aquilo. Então, é tudo processo. E muitos acham que é castigo. Isso é só um exemplo da reeducação alimentar. Tem outras coisas, tem a bebida também, não tem? A pessoa que está querendo parar de beber, não é um sacrifício esse processo da abstinência? É. Quantas pessoas não compreendem? O cara está ali com abstinência, para que ele para de beber, e o outro vai da geladeira, pega uma latinha de cerveja e toma na frente dele. Olha aí. Então, a pessoa muitas vezes acha que isso é castigo, mas não é. Não é castigo divino. São as condições necessárias para a pessoa poder voltar ao seu ponto de equilíbrio. Senão ela vai morrer e morre
porque muitas dessas pessoas dos quilos mortais morrem. Teve um rapaz de 25 anos que morreu. Coração não aguenta. Coração não aguenta. Então, quando você sai da linha, para você retornar, é necessário dor e sofrimento. Isso passa pelo processo de reeducação. Então, ele diz aqui, a pergunta de Kardec, não é Deus, então, que impõe as tribulações da vida como castigo para essa pessoa? Deus não impôs nada como castigo. São condições necessárias, processo educativo, para a pessoa o quê? Sobreviver e não ser um suicida. Porque quem decidiu comer absurdamente foi você. Então você pode se desencarnar como um suicida. E olha a resposta deles. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar, por que decretou esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher. Então, a semeadura é livre. A semeadura é livre. Nós temos o livre-arbítrio. Agora, o processo de reeducação é baseado nas leis de Deus. E as leis estão aí. Entendeu? Então, e essa lei é para todos. É para todos. Então, Deus não tem que mudar a lei para Verinha, ou para Ana Nascimento, ou para Iraci. É a mesma lei. Lei de causa e efeito. É a mesma para todo mundo, né? E aí ele diz aqui, ó, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhes torna o futuro aberto, se lhe acham assim, o caminho do bem como do mal. Está lá as duas estradas. Você decide a que você vai caminhar, a que você vai escolher. Se você vier sucumbir, se você vier cair, resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a vontade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, essa é a consolação. Quebrei a cara. Escolhi mal, quebrei a cara. Tem uma consolação. Eu vou poder recomeçar tudo de novo. Mas terei o quê? Que passar pela lei de causa e efeito. E aí eu não vou poder dizer que é um castigo divino. Aí, vamos lá na 259. Olha a pergunta. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de prova, né? Que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos todas as tribulações, eu escolhi um gênero de prova. Como aquela que eu falei, eu vou nascer em meio a, a malfeitores. A malfeitores. Todos os gêneros de prova, né? Todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos, ele diz, todas, não é bem o termo. Pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhedes apenas o gênero das provações. As particularidades, quer dizer, os detalhes, correm por conta da posição em que vos achais. Quantas pessoas que nascem em meio a malfeitores se tornam homens de bem? Hoje a Denise mandou um vídeo para mim. Não sei se ela mandou para vocês. É até um ator americano que eu já vi muitos filmes com ele, né? Ele foi um ator que passou anos numa prisão de segurança máxima. E é interessante que toda vez que eu vejo um filme com ele, a maioria dos filmes que ele faz
são filmes onde ele é bandido, porque ele tem uma cara mesmo, sabe? Ele tem uma cara realmente de mafioso, né? De um cara assim, mau, de bandido. O biotipo dele é. Até eu esqueci o nome da prisão que ele ficou preso. Então, ele realmente nasceu numa família que era uma família muito ligada, assim, era aquela coisa de que macho alfa, meu filho tem que ser macho alfa, entendeu? Quando ele era pequeno, deixaram ele dentro de um carro, ele entrou dentro de um carro, e o carro, ele tinha uns 8 anos mais ou menos, né? Então estava muito quente, e a família viu que ele estava dentro desse carro, e não tiraram ele, deixaram ele lá. E ele quase morreu dentro desse carro, asfixiado pelo calor. E o pai e a mãe não tiraram, porque ele tinha o quê? Testar a resistência dele. Quem o tirou lá, até contra a vontade do pai, foi um tio, a quem ele se afeiçoou muito. Só que esse tio era um traficante, entendeu? Mas como esse tio demonstrou para ele muito carinho por ele se afeiçoou por esse tio. Se afeiçoou e acabou o quê? Sendo orientado pelo tio na vida do crime. E ele se tornou um criminoso, um traficante. Foi preso, tá? Em São Quentin. São Quentin, uma das piores prisões dos Estados Unidos, onde tem os maiores marginais. E se tornou um homem altamente perigoso nessa prisão. Um criminoso da pior qualidade. Inclusive, aquele Mason que matou aquela atriz Sharon Tate, que é considerado assim, né? Ele parece que morreu agora na prisão, né? Ficou quase 50 anos preso. Foi pedir a ele para que ele o protegesse da prisão, de tão destemido que ele era, de tão destemido que ele era, tão ruim que ele era. Então, esse Mason, né? Na década de 50, 60, né, ele matou aquela atriz que estava grávida, né? Pediu a ele proteção, e ele era da pior qualidade. Até que um dia, eles estavam jogando dominó, e ele estava com a mão boa, de dominó, dinheiro, né? Ele e os colegas da prisão. E um sujeito, um bandido lá, foi ferido por alguém, muito ferido mortalmente, e caiu em cima da mesa de dominó, muito ferido. E os colegas que estavam jogando com ele levantaram e foram buscar ajuda para o cara, que era amigo deles. Foi ferido. E o que ele fez? Ele, na hora, ficou chamando os amigos, dizendo assim: Ô, que é isso? Vamos parar o jogo agora? Eu estou com uma mão aqui para ganhar esse jogo. Vocês vão atender ele? Essa mão é minha, eu ganho esse jogo aqui com essa mão que eu tenho de dominó lá. Quando ele falou isso, o pessoal, aí a ficha dele caiu. Naquela hora, olha a tal da intuição. Caiu a ficha dele, tipo assim, cara, o pessoal está aí, o teu companheiro aí de prisão está morrendo, e você está preocupado com a tua mão do jogo de dominó. Entendeu? Ele disse que aquilo foi para ele assim, um balde de água fria. Tipo assim, quem é você? Porque quando ele era criança, ele era muito meigo, sabe? Uma criança muito boa, muito gentil, muito educada. Então é como se ele tivesse perdido. E naquela hora caiu a ficha dele. Quem eu sou? Eu estou mais preocupado com a minha mão do jogo de dominó, com a vida de uma pessoa. A partir daí, a vida dele começa a passar por uma transformação. Ele cumpre o tempo de pena na prisão. Na prisão, ele começa a ajudar outros presos, sem querer nada em troca, que até então era tomar lá da cá, né? Quando ele sai da prisão, vai para casa, a família não fica muito feliz por recebê-lo, porque ele tinha roubado quase todo mundo do bairro, prejudicado quase todo mundo do bairro. Todo mundo ficou com medo, porque sabiam como ele era. E assim a vida dele foi. E um dia, não sei, com cargas d'água, ele foi convidado para fazer um filme, até cabia o tipo dele.
Era um filme que... Eu até já vi esse filme. Que ele não precisava falar nada, era só... Ele era assim, um assassino, um criminoso. Ele aceitou, fez sucesso, e fez muito sucesso. Passou a ser convidado para fazer vários filmes, ganhou muito dinheiro, ficou muito rico. E aí, o que ele fez? Ele começou a usar o dinheiro dele em campanhas para ajudar crianças com deficiência, com autismo. Porque um dia uma mulher estava no carro com uma criança autista. Sofreu um acidente, o carro começou a pegar fogo, um negócio assim. E ele correu lá para socorrer a criança. Mas autista é uma criança que você não podia tocar. A criança não gostava de ser tocada. Então, quando ele chega perto dessa criança, e essa criança está ali, né, num carro pegando fogo, ele vê aquela intenção dele, dizer para a criança, tipo assim, lembra do super-herói? Você é um super-herói, você é um super-herói, falando para a criança, né? E você tem que vir para sair, para poder salvar. Aí a criança se agarra com ele. E ele tira a criança, virou um herói na cidade. Hoje, ele tem instituições que ajudam ao tratamento de crianças autistas. É um ator famoso nos Estados Unidos, muito rico, e usa parte da fortuna dele para ajudar crianças autistas. Mas olha o processo dele, né? Eu vou mandar a Denise, eu não sei se ela mandou vídeo para vocês. Ela mandou para mim, eu achei muito bonito. Eu já conhecia a história dele mais ou menos, que eu tinha escutado alguma coisa, mas não tinha visto com todos esses detalhes, né? Então, ele passou, foi criado no meio. Não vou dizer que o pai e a mãe dele fossem malfeitores, mas eram pessoas muito duras, muito duras. Inclusive na casa de pequenininho, dessa tia, que ele ia, brincava com as... Ele tinha um monte de prima, brincava com as meninas, ele ficou proibido de ir, porque menino não pode brincar de boneca com menina, sabe, essas coisas. E ele brincava muito com as colegas, com as primas, vestia a roupa da mãe, sapato, e não tem nenhum de homossexual ele, entendeu? Mas ele era uma criança muito boa, mas a família era aquela educação, sabe? Do macho alfa, que tem meu filho, tem que ser macho. E aí depois ele cai sob a proteção desse tio que ele não sabia. Só mais tarde que ele soube que era traficante e foi quem apresentou a droga para ele e fez ele usar pela primeira vez droga. E aí ele se perdeu. Ele foi criado nesse meio. Mas ele conseguiu sair. Ele conseguiu sair. E varia um gênero de prova que esse espírito pode ter pedido, né? Como muitos outros. Então, ele disse aqui, escolhendo, por exemplo, diz aqui no livro da Resposta dos Espíritos, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Ele pode ter escolhido essa prova, mas ele não sabia os atos que ele viria a praticar e que consequências que estariam para ele. Ele foi parar em São Quentin, uma das piores prisões dos Estados Unidos. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe, o espírito que escolhendo tal caminho terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Então, ele escolhe o gênero de prova, mas não sabe se vai sair bem dela, se vai ter sucesso dela, né? O que o espírito sabe, eu preciso passar por esse gênero de prova. Eu preciso passar, mas não sei se vou ter sucesso. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesmo das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem do destino. Tá? Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, que pronto cairás. E bem pode suceder que não caias. Se fores bastante prudente, tem a história também, não sei se já contei para vocês, de um jogador de futebol, Carlos Alberto, acho que é o nome dele.
Ele foi criado na rua dele, tinha um presídio. Eles eram paupérrimos, paupérrimos. Todo dia, na hora do almoço, eles iam para os fundos do presídio, onde tinha a porta que saía da cozinha. E a mãe dele pegava o que sobrava da comida dos presos. Então, eles iam com a panelinha, ele já se aposentou até do futebol, já deve estar quase 45 anos hoje. Eles iam com a panela, ele, o irmão e a irmã. E o pessoal da cozinha do presídio, quando os presos terminavam de comer, a comida que sobrava dava para eles. E eles levavam para casa e comiam. Sobreviviam assim, almoço e janta. E ele também vendia bala na rua, essas crianças que você vê, né? É, ele, o irmão e a irmã. Ele deu o depoimento dele. A mesma educação a mãe deu para todos. O irmão dele não conseguiu. O irmão dele caiu no tráfico. Se tornou assaltante, marginal, foi preso naquele presídio lá, onde eles pegavam comida. Ficou 10 anos preso. Ele continuou estudando, trabalhando, começou a treinar numa escolinha, se tornou um jogador de futebol famoso. A irmã dele estudou enfermagem, se tornou técnica de enfermagem. Entendeu? A mãe se sacrificou muito por todos eles. Ele foi jogar na Europa, depois voltou, terminou de jogar aqui no Rio. Hoje, o irmão, aí ele fala: meu irmão, depois de cumprir 10 anos de prisão, saiu da prisão, eu e minha irmã damos a ele todo o suporte. Entendeu? Então, ele passou pelas mesmas dificuldades que os irmãos, todos três, mas um deles se deixou arrastar para o crime. Entendeu? Então, eles aqui. Se tomares uma estrada cheia de sulcos, foi o que o irmão tomou, porque ele disse que o irmão dele não se conformava em não ter certas coisas que via os colegas tendo, bicicletas, essas coisas assim, entendeu? E aí foi buscar isso. Foi buscar isso. Acabou na prisão. Ele e a irmã aceitavam que não tinham, que a mãe não tinha condições de dar. Então, eles aqui. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terá de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignora, contudo, em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caia, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não crês que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Né? E ele seguiu a caminhada dele, esse rapaz. O irmão não. Mas todos os três filhos passaram pela mesma prova difícil. Mas um não aceitou aquelas dificuldades da vida, né? E aí a gente vê muito isso acontecer. A gente vê muito isso acontecer. Então, não é porque você escolhe um gênero de prova difícil que você vai sucumbir. Não é porque você escolheu nascer entre malfeitores que você vai se tornar um malfeitor. Entendeu? A escolha, a decisão é nossa. Tá? Então, ele diz aqui, voltando à resposta, né, dos espíritos, esse pressentimento aqui é uma intuição, muitas vezes, de um espírito que nos quer bem, é também a voz do instinto, nos relembrando, tá? Nos relembrando daquilo que nós planejamos antes de encarnar, tá? Do gênero das provas que nós temos que atravessar. Tendo essas provas, né? Caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir
quando lhe chega o momento de sofrê-las, e aí se torna um pressentimento, né? Nós temos essa intuição. Então, é uma coisa que acontece com todos nós. Pode acontecer com todos nós, tá? Você ter essa intuição do que você deve fazer, do que você não deve fazer, porque muitas vezes é uma lembrança. A Denise está sem energia, né? Caiu, faltou luz, né, Denise, aí, né? Faltou luz, ela está sem internet. Oi. Então, estamos eu e Ana aqui no escurinho. Aqui no livro, deixa eu ver aqui um instantinho, só para. No livro Recordações da Mediunidade, a Recordações da Mediunidade. A Ivone Pereira vai falar para a gente aqui sobre a questão da intuição. É o capítulo Premonições, lá quase no final do livro, capítulo Premonições. Quem tiver aí Recordações da Mediunidade, no capítulo, acho que a luz voltou, né? Premonições, ela estava no escurinho do cinema. Eu vi uma vez um curta-metragem, o nome do filme era do curta era O Escurinho do Cinema. E aí mostra todo mundo dentro do cinema, do escurinho, né? O escurinho do cinema. Aí todo mundo pensando, é o escurinho do cinema, porque está no cinema no escurinho. Não, daqui a pouco veio uma lanterninha. Era um rapaz escurinho com a lanterninha iluminando as pessoas. Então, o culto era o escurinho do cinema, era uma lanterninha, que era escurinho. Eu nunca esqueci isso, muito interessante. Tem toda a história dentro do cinema, ele vê no filme, aí daqui a pouco ele faz o barulho, aí vem uma lanterninha, antigamente tinha lanterninha, lembra? Para ver que bagunça é essa. Então, ele chega assim, tu olha e tu vê um rapaz escurinho. Aí ele diz, agora é o escurinho do cinema. Era um rapaz, uma lanterninha. Então, é o cinema, né? Então, Hoje em dia daria um processo lá em cima, né? isso tem mais de 30 anos. Isso tem mais de 30 anos. Né? Não, ainda não sentia essas coisas, que hoje em dia também tem um exagero, né? Às vezes qualquer coisinha é preconceito, né? E não é, às vezes é uma frase que a pessoa diz com carinho, né? Então a gente também, hoje em dia, às vezes tem gente que extrapola esse tipo de coisa. Eu falo isso porque eu tinha um amigo que morava lá no meu condomínio. Ele jogava futebol com o meu ex-marido e tudo mais. E os colegas só chamavam ele de negão. Aí um dia, todo mundo legal, né? Um dia, um cara estava perto e chamaram ele de negão. Ele estava do lado. Aí o cara que estava do lado dele falou assim: pô, para com esse preconceito. Ele parou e disse: olhou, por que você está dizendo isso? Aí o cara, estou te chamando de negão. Ele disse assim: quem está me chamando de negão são meus amigos queridos. É uma forma carinhosa que eles sempre usaram para tratar de mim. Eu gosto. Eu gosto. Porque o pessoal que chamava era colega de infância, cresceram juntos. E os caras sempre chamaram ele assim. Eles são meus amigos, já me ajudaram muito quando eu precisei. E eram pessoas que se ajudavam muito mesmo, sabe? Muito amigos. Aonde, qualquer coisa, sempre chamavam ele para participar. E ele era muito alegre, sabe? Muito comunicativo. Quando nada era feito sem a participação dele. E eles se ajudavam. Então, quando o cara fala isso, né, ele se ofende. Ele se ofendeu com a crítica do sujeito. Você fala isso com meus amigos? São meus amigos, eu amo todos eles. Sempre me ajudaram. É uma forma carinhosa que eles têm de me tratar. Entendeu? Então a gente também tem que ver esse lado. Ele gostava. Quando alguém falava o nome dele, ele dizia: não, pelo amor de Deus, o nome dele era até, né? Não, negão, me chama de negão. Todo mundo vai saber quem é. Então a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de coisa, porque às vezes tem gente que aproveita disso para lacrar, como diz o povo por aí, né? Então, ó, no capítulo Premonições, do livro Recordações da Mediunidade, 1, 2, 3, 4, deixa eu ver aqui, 5, 6, 7, no oitavo parágrafo. Oitavo parágrafo.
que tem uns trechos pequenininhos que estão incluídos num parágrafo, então a gente não conta. 8º parágrafo. Diz assim: servindo-nos do direito que a ciência espírita concede aos seus adeptos, encontraram capítulo Premonições, livro Recordações da Mediunidade de Vô do Amaral Pereira. Servindo-nos do direito que a ciência espírita concede aos seus adeptos, ao seu adepto de procurar instruir-se com seus guias e amigos espirituais sobre pontos ainda obscuros da mesma, como o fenômeno das premonições, para os quais não encontramos explicações satisfatórias em nenhum compêndio espírita consultado, certa vez interrogamos o amigo Charles sobre a questão, perguntando-nos, valendo-nos da escrita. Podeis esclarecer-nos? Quer dizer, ela perguntou valendo-se da psicografia, né? Da escrita da psicografia. E ele respondeu através da psicografia. Podeis esclarecer-nos sobre o processo pelo qual somos avisados de certos acontecimentos, geralmente importantes e graves, a se realizarem conosco e que muitas vezes se cumprem como os vimos em sonhos ou visões? E ele respondeu psicograficamente. Ela perguntou, como ela era média de psicografia, ele respondeu e ela foi psicografando. Existem vários processos pelos quais o homem poderá ser informado de um ou outro acontecimento futuro importante da sua vida. Comumente, se ele fez jus a essa advertência ou lembrete, pois isso implica certo mérito. Então, olha só, ser informado pelos plano espiritual de algum acontecimento futuro importante da sua vida, olha, ele diz aqui, implica certo mérito da pessoa. Entendeu? Implica certo mérito. Por isso ele diz aqui, ó, comumente, se ele, a pessoa, fez jus a essa advertência ou lembrete. Oi, Sultan, volta ao meu. Oi? Oi, Denise. Não, Quer nada não. continuar agora? Espera, deixa eu. Diz aqui, né? Implica certo mérito, ou ainda certo desenvolvimento psíquico de quem o recebe. É um amigo do além, um parente, ou seu espírito familiar, ou o próprio guardião maior. Percebeu? Como eu falei lá no início, que Kardec perguntou, é sempre um aviso do espírito protetor? Ela está dizendo aqui, ó. Às vezes, é um amigo do além, um parente, o seu espírito familiar ou o próprio guardião maior, que lhe comunica o fato a realizar-se, preparando para o evento, que geralmente é grave, doloroso, fazendo-se sempre em linguagem encenada ou figurada, como de uso do invisível. E daí o que chamais avisos pelo sonho, ou seja, sonhos premonitórios. De outra vez, é o próprio indivíduo. Olha o que está no livro que nós estudamos aqui na questão 522. Outra vez, é o próprio indivíduo que, recordando os acontecimentos que lhe serviriam de testemunhos reparadores perante a lei da criação, delineados no mundo espiritual, às vésperas da reencarnação, os vê tais como acontecerão. Assim, os casos de morte sua própria ou de pessoas da família, né? Desastres, dores morais, etc. Foi o que nós chamamos de um desarquivamento daquela programação que fizemos antes de reencarnar. Por algum motivo, o sujeito precisa ser relembrado daquele fato. Tá? Então, às vezes, é o próprio indivíduo. Aí ele diz aqui, né? E os seus protetores espirituais, que igualmente conhecem o programa de peripécias do pupilo, delineado no evento da reencarnação, com mais razão o advertirão, no momento necessário, seja por meio do sonho ou intuitivamente. Pode acontecer que, num caso de traição de amor, por exemplo, provação que tanto fere os corações sensíveis e dedicados, e dos estados de deslealdade de um amigo, etc. Você não sabe, de repente. Por isso que a gente falou que, às vezes, não é um protetor.
Olha o caso de uma traição. Tá? Vocês acham que o espírito protetor, um benfeitor espiritual, né? Primeiro que ele não se meter nessas coisas. O sujeito é casado, ou a mulher é casada. O marido atrai, ou a mulher trai o marido. Você acha que o benfeitor vai procurar a pessoa para dizer, ó, presta atenção, teu marido está te traindo, fica atento naquela vizinha loura, porque sempre tem a vizinha loura, né? Fica atento naquela loura, né, Eloá? Aquela loura que mora lá naquele prédio. Você acha que. Você imagina Emanuel fazendo isso? Avisando? Cuidado com a loura do 415? Claro que não. Mas pode ser um espírito que quer ver o circo pegar fogo. Entendeu? Pode ser um espírito que está querendo ver o circo pegar fogo. Está querendo um negócio terminar em desgraça. E ele pode. Entendeu? Está querendo ver a desgraça acontecer. E tem aquela pessoa que diz, não quer nem saber se é verdade ou se é mentira. Ele já conhece o indivíduo, conhece o homem, conhece a mulher, já sabe como é que é. Então ele, ó, solta a bomba ali. Então a pessoa começa, estou desconfiada que o meu marido, eu estou desconfiada. Não tem gente assim? E começa a caçar. Começa a caçar, 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 caçar. Um dia vê uma coisa que não é nada a ver. Às vezes não é nada. Mas já viu, já está, entendeu? Aí pode chegar uma desgraça. E às vezes não é nada, não é nada. Mas a pessoa envenenada se deixa arrastar por isso e acaba praticando um ato violento desse. E às vezes não era nada, não era nada. Então ela diz aquilo, né? Então, pode acontecer que, no caso de traição de amor, é só a gente, se a gente começa com essas ideias, de repente, sabe essas desconfianças que você sabe, não sabe de onde vem? Para e pensa. Espírito, fala, espírito bom vai intuir a gente para esse tipo de coisa? Claro que não. Claro que não. Então, se a gente começa a ter essas ideias, para, pensa, entendeu? Uma série, e outras coisinhas mais. Para, pensa, porque você pode estar sendo vítima de uma situação dessa. Então, ele diz aqui, né? Nos casos de deslealdade de um amigo. Aí lembra de Jesus. Um dia Jesus estava caminhando com os companheiros. E ele escolheu quem iria levar sacolinha de moeda. E ele indicou quem? Judas Iscariote. Porque era um comerciante, de família de comerciante. Então, entre eles, de experiência com moedas, com dinheiro, que a família dele tinha comércio, né? E ele foi criado nesse meio. E ele foi escolher Judas para ser o caixa do grupo. Levar, né? Levava aquelas moedas que não era muito claro, que era um pouquinho que cada um podia dar, para poder comprar um pão, porque eles comiam, né? Compravam vinho, não ia ficar pedindo. E todos eles tinham o seu trabalho, trabalhavam, lembra? Jesus trabalhava também. Ajudava na pescaria, trabalhava na marcenaria, todo mundo, ninguém ficava na pedição, pedindo com pires na mão. Todo mundo trabalhava. Tanto que eles só se reuniam para estudar, à noite, depois dos trabalhos. Porque a maioria deles tinha família para sustentar. Então, Judas tinha sacolinha de moeda. E um dia um companheiro, porque eles não eram espíritos iluminados, eram homens do dia a dia. Um companheiro, não me lembro quem, se aproxima de Jesus e diz assim, Senhor,
Sabe aquela coisa? Eu quero te dizer uma coisa, mas não quero te dizer. Senhor, eu tipo assim, o senhor acha que é bom, que é legal, que não tem problema nenhum deixar Judas levar a bolsa de dinheiro? Porque eles já viam Judas, ele tinha um comportamento, ele era mais introspectivo, sabe? Inclusive, naquele livro Ave Luz, tem uma história, um dos primeiros capítulos fala dele, que é belíssimo. Belíssimo. No dia que eu li aquilo, eu chorei demais. Porque ele era uma pessoa que tinha muito sofrimento íntimo, muitos conflitos íntimos. Então, ele não era uma pessoa de facilidade de fazer amigos. Ele não era aquele tipo um João, um Tiago, muito festivo que todo mundo. Ele era sempre aquele cara, sabe? Introspectivos, com muitos conflitos com ele. E aí, Jesus ouve o companheiro dizer isso. Fez aquela insinuação, né? Jesus não deveria deixar. Jesus olha para ele e diz assim: mas eu não tenho que me preocupar com isso. Quem tem que se preocupar é quem recebeu a incumbência. Quer dizer, quem tem que cuidar, zelar pelo dinheiro? É Judas, que recebeu a missão. Não sou eu que tenho que dou a missão e depois vou ficar atrás olhando para ver se Judas tá realmente cuidando das moedinhas, ou se está desviando alguma moedinha. Lei de ação e reação. Recebeu a missão. Se falhar, o que vai acontecer? Ele vai ter que responder pelo ato, né? Então, aí ele diz aqui, né? É, no caso de traição, provação, que tanto fere os corações sensíveis dedicados, no caso de deslealdade de um amigo. Então, tem gente que dá as coisas, mas fica sempre, será que aquele meu amigo é meu amigo mesmo? É? Aí ele diz aqui, o paciente, durante o sono, penetre a aura do outro, por quem se interessa, e aí descubra as suas intenções. Né? Então, muitas vezes pode acontecer de uma pessoa, durante o sono dela, no desdobramento do sono dela, se aproximar daquela pessoa porque ela tem um tal do interesse, tanto que ela diz, penetre a aura do outro, quer dizer, entre em contato com a atmosfera espiritual do outro, por quem se interessa, e aí descubra as suas intenções, lendo-lhe os pensamentos e os atos já realizados mentalmente, como no livro aberto ilustrado. Tal a linguagem espiritual, então verá o que o outro pretende concretizar em seu desfavor, como se for a realização de um sonho, pois tudo foi habilmente gravado em sua consciência, e as imagens fotografadas em seu cérebro, permitindo a lembrança ao despertar. Não obstante empalidecidas, futuramente o fato será realizado objetivamente, e aí está o aviso. Então, de repente, você diz assim, eu estou com uma intuição, uma premonição que alguma coisa vai acontecer. Pode ser que você, do desdobramento do sonho, tenha se aproximado daquela pessoa e já tenha previsto o que ela está pensando. Daí, você fica com aquela intuição. Tá? Você ter feito isso. Aí diz aqui a Ivone. De outro modo, seguindo a corrente espiritual das ações de uma pessoa encarnada, por dentro sojo, um amigo da espiritualidade, se cientificará de um acontecimento que mais tarde se efetivará com precisão. Ele poderá comunicar o acontecimento ao seu amigo terreno e o fará de modo sutil, em sonho ou pressentimento. Então, às vezes, um amigo espiritual se aproxima de você no desdobramento do sono e mostra a você algo que está para acontecer com alguém que é muito querido seu. E você, ao despertar, tem aquela intuição. E aí você procura a pessoa. Você sabe que a pessoa, de repente, vai fazer alguma coisa, né? Está pretendendo fazer alguma coisa, está pretendendo fazer uma viagem. E aí você, sutilmente, fulano, não dá para adiar isso aí, não. Deixa isso para outro dia. Vai fazer isso hoje, não. Eu estou com a intenção aqui que não é bom. E a pessoa poderá atender ao que você está dizendo ou não. Fica por conta do livre-arbítrio dela também. Entendeu? Então, eles aqui, o estudo, ela diz, o estudo da lei de causa e efeito é matemática, infalível.
O estudo da lei de causa e efeito, isso aqui é bom sublinhar, é matemática infalível. Toda ação tem uma reação. Tá? Tudo que a gente faz passa pela lei de causa e efeito. Tudo. Depois que você abriu a torneira, tem consequência. Não adianta, eu vou fechar correndo. Já foi. Já foi. Por isso que a gente deve sempre pensar muito sobre o que a gente vai fazer. É aquela história da mãe que leva as filhas do alto da montanha e manda abrir o travesseiro de penas. Depois que as penas estão voando, não dá para recolher todas elas. Tá? Então, ela diz aqui: o estudo da lei de causa e efeito é matemática infalível, concreta para a observação das entidades espirituais de ordem elevada. E, assim sendo, ele se comunicará com o seu pupilo terreno por meio da intuição, do pressentimento, da premonição, do sonho, etc. Então, essa premonição aqui, essa intuição, tá? Essa intuição, que pode ser um benfeitor que está tentando te dar uma orientação, pode ser alguém que gosta de você, pode ser um benfeitor que gosta de você, pode ser alguém querendo te atrapalhar a tua caminhada, te sugerindo coisas que não são boas, mas você já, de repente, aquela coisa da tua vontade de fazer isso, estou com vontade de fazer isso. Mas você já sabe o que é bom e o que não é. Você já sabe. Então, de repente, você compra uma coisa, alguém te dá um dinheiro a mais, ou troca mais. Às vezes você está apertado. Normalmente essas coisas acontecem quando você está duro. Vou usar o português claro. Você está duro. Aí alguém, né, põe um pix na tua conta, te dá um troco de 10, 15 reais a mais, qualquer coisa assim. E aí você olha e pensa, esse dinheiro até me cairia bem. Mas você já sabe o que é correto e o que não é correto. Então você volta lá na moça da caixa e diz: olha, faz essa conta aí direitinha, porque você me deu dinheiro a mais. É decisão sua. Se ela, muito obrigado, você vai embora. Agora, se você fica com o dinheiro, se isso traz uma consequência depois, você não pode voltar do tempo. Puxa, eu não devia ter ficado com aquele dinheiro. Você ficou. Haverá consequências. Haverá consequências. Que tipo de consequência? Ah, não sei. Mas haverá consequências. Mas você sabe disso. Você sabe. Então, não tome atitude equivocada. Entendeu? Então, é o que ele está dizendo aqui, né? E isso pode, muitas vezes, pode ser um adversário seu, porque amanhã, quando você for entrar no mercado, a funcionária que teve que tirar do bolso dela para cobrir o caixa, ela pode lembrar que foi você. E na frente de todo mundo, ela pode dizer: a senhora, hein? Ontem eu lhe dei troco errado, a senhora nem voltou para me devolver. Eu sei que foi a senhora. Olha a vergonha que você vai passar. Porque, poxa, por que ela não foi educada e me chamou no cantinho para puxar minha orelha? Haverá consequências. E você não vai saber quais as consequências. Isso pode trazer para você, né? Não teve aquela advogada, foi agora, essa semana passada, que no aeroporto ela distratou o comissário de bordo, falou um monte de besteiras para ele. Ela foi expulsa da OAB. Já pensou, uma advogada, uma mulher bem colocada na vida, estava indo a Brasília para tratar de um assunto muito importante da OAB. Foi expulsa da OAB. Que passou na televisão e tudo mais, né? Quando deu a confusão toda, depois que deu a confusão toda, que ela viu que a coisa foi dada a ela a voz de prisão, ela tentou atenuar. Uma pequena besteirinha
já estava, a besteirinha já tinha se espalhado pelo Brasil inteiro. São as consequências. Agora eu pergunto, ela como advogada não sabia? Claro que ela sabia. As consequências poderiam ser muitas. Ela foi presa, recebeu um processo e foi expulsa da OAB. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Entendeu? Então, muitas vezes, esses pressentimentos, essas intuições, têm várias origens. Pode ser um alerta para a gente de algo que a gente está fazendo, ou de algo que você ainda não começou a fazer e deveria, mas pode ser também alguém querer te empurrar para o abismo. Então, quando vem aquela intuição, analisa aquela vontade que vem de fazer alguma coisa. Analisa. Porque depois você não pode dizer que as consequências é castigo divino. Deus está sendo muito cruel comigo. Eu não fiz para tanto. Muito cruel. Não, ele não está sendo muito cruel com você. Você agrediu a lei divina. Você precisa passar pelo processo educativo. Então, são as condições necessárias para o seu processo educativo. É. Por isso que Kardec pergunta: esse pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Não. Pode ser, mas tem outras coisas. Podem ser outras coisas também, tá? Por isso ele diz: todas estas, caráter, essas ideias, esse gênero de provas que a gente já vivenciou, se conserva do nosso foro íntimo uma espécie de impressão de outras provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir, quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, os pressentimentos pode ser a voz da nossa consciência, algo que está sendo desarquivado do nosso íntimo, né? Como pode ser o aviso de um amigo, ou de um amigo, de um adversário querendo, né, nos arrastar para o mal. E Deus deixa até para provar se você é um homem que já está, né, alicerçado na sua fé, no conhecimento que você tem. Agora, ninguém pode dizer, eu não sabia. No nível que nós estamos, nós sabemos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Tá? Então, hoje a gente ficou nessa questão 1522. Semana que vem a gente bota aí, semana que vem, dia 8, é a questão 523, tá? Dia 8/7. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém já passou por algo? Teve um caso de um morador de rua. Esse caso aí saiu, já tem tempo. Morador de rua. Ele, ele viu um assalto, ele A viu um hora tá assalto, aqui. um movimento, num Não tem verdade. restaurante em São Paulo. E aí os assaltantes ficaram apavorados, porque tocou o alarme e tal, era de noite. E aí eles largaram o fruto do roubo no chão. Esse morador de rua, o pessoal deve conhecer, esse morador de rua pegou o saco de dinheiro. Aí a polícia veio, você quer, você quer. Ele foi lá e entregou para a polícia. Tinha não sei quantos R$ 1.000. Imagina o que esse homem ia fazer com esse dinheiro. E ele estava com a mulher que também morava na rua. Aí ele perguntou, aí os repórteres, sabe como é que é, né? A mídia, tudo, meu filho, você morando na rua, esse dinheiro. Aí ele disse assim: a minha mãe me ensinou que eu não devo ficar com aquilo que não é meu. Olha só, olha a moral aí desse cara aí. A Exatamente. educação, a educação. E Eu aí, não esse sabia. camarada, olha só a virada da vida dele. E o cara o dono do restaurante ficou tão impressionado com ele, fez treinamento com ele, com a esposa, ficaram trabalhando no restaurante dele. Aí ele apareceu no Ratinho, sei lá qual é o programa desse aí. O pessoal deu passagem para ele ir em casa, no norte, nordeste, sei lá, da família dele. Olha só, a vida dele mudou toda. E o Toda. mais interessante é que muita gente coloca isso no jornal, na mídia, como se fosse uma coisa
Absurda. É o certo. É o certo. É o certo. E as É o pessoas falam como se fosse algo extraordinário. Não, é só o certo. É só o certo. Mas hoje em dia, Rose, hoje em dia se tornou extraordinário. Exatamente. E, de repente, essa mídia toda deu até tanto mudar a vida dele, né, como servir de exemplo para outras pessoas. Sim. Não, ninguém pode dizer Servir que de pessoas que exemplo para outras criticam. pessoas. Que é o certo, é o O que certo. aconteceu com um Mas hoje gari em que dia, né? encontrou, um gari também que encontrou 30 mil reais, negócio assim, que era um Não. dinheiro até que a pessoa ia fazer uma cirurgia. O gari passou como um bobo, isso é um bobalhão, ele não vai ver nada. Então, o que é correto, como você falou, pode ser uma chamada de atenção, né? Olha aí, gente, isso é um ato correto, para muitas pessoas não é. Para muitas pessoas, a pessoa passa por bobalhona, um bobalhão, podia aproveitar desse dinheiro, né? Então, Deus, às vezes, passa lições para a gente através dessas situações, para a gente ver, tá vendo isso aqui? Ó? Tipo assim, eu precisei desenhar. Então, é Deus desenhando, né? De repente, essa vulgarização do fato, essa publicação, é Deus desenhando para a gente que de repente está se afastando dos padrões de moralidade, como a gente deve agir. Que é o básico. Não te pertence. Não te pertence. E atualmente, como a Verinha mesmo disse, Deus está tentando desenhar mesmo, né? Tá? Porque a coisa está bem complicada, então precisa desenhar certas coisas, né? Para a gente poder acordar. Gente, então a gente vai. Ah, eu não sei se a Regina Célia queria falar alguma coisa, porque às vezes ela ligou aqui o microfone, mas como estava dando um eco, eu desliguei. Se a Regina, você quiser falar alguma coisa, tá? Fica à vontade. Bem, gente, a gente vai encerrando aqui. 10 minutinhos, a gente está de volta, tá? Para estudar o livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Eu achei bastante interessante essa questão 1522, que levou a gente a refletir sobre uma série de coisas, né? Que acontece com a gente toda hora, mas que a gente tem que estar bem atento com essas ideias que às vezes chegam, né? Sempre passando pela crítica. Sempre. Kardec sempre fala isso. Analise tudo. João também tem uma passagem do Evangelho de João que ele fala sobre isso. Acho que é a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, eu não lembro bem, mas eu acho que ele dizendo sempre isso, na primeira carta de João: analise tudo que chega para você, tá? Analise tudo. Não aceite tudo assim, não. Para que você possa evitar uma série de transtornos, né? Analisa tudo bem analisadinho antes de tomar qualquer atitude. Então, vamos dar uma paradinha aqui, daqui a 10 minutinhos a gente volta, tá bom, gente?